Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 17 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 15 a 18. A postura do cristão. Fazei o bem com mansidão e respeito. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a quem pedir. Apesar de afundar suas raízes no mistério, a fé e quanto de mais razoável existe. A ciência não leva seguramente ao ateísmo. Prova seja a multidão de grandes cientistas religiosos que beneficiaram a humanidade. O bem e a civilização vão sempre de mãos dadas, e o cristão é o homem do bem, que une a sua mão às mãos dos inúmeros homens de bem que tem nesse mundo. Na plena serenidade e transparência, os cristãos constroem o reino de Deus nesse mundo. Da primeira carta de São Pedro Apóstolo. Antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que o pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofrendo a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Essa é uma das frases mais fundamentais que marcam a nossa evangelização. Estejam prontos a dar razão, explicação, motivação de sua fé em Jesus. O que significa esta frase e por que São Pedro se expressa assim? O que significa fazei-o, porém, com mansidão e respeito, com boa consciência? Vamos tentar responder com calma. Antes de mais nada, o cristão não pode ser um alienado, uma pessoa vazia que se deixa levar pelos ventos do emocionalismo, sem saber o porquê e ainda menos para onde vai. A fé está acima da razão, mas nunca contra a razão. O que é o nosso testemunho de vida, a não ser a explicação de como chegamos a Deus e como nele encontramos as respostas que tanto procurávamos, a força que tanto precisávamos, a alegria que loucamente buscávamos? Quando contamos o nosso testemunho com doçura e lógica, estamos dando razão da nossa fé, explicando o porquê acreditamos em Deus com todo o nosso coração. Dar razão da nossa fé é um ato de caridade. Significa se colocar na pele de quem nos escuta e introduzi-lo no mistério do nosso relacionamento íntimo com Deus, para que ele também entre, para que ele também chegue a se relacionar com Deus. Em toda a história da fé, os evangelizadores incansavelmente tentaram abrir os olhos dos homens, mostrando o amor de Deus por nós. Santo Agostinho, que na sua vida procurou a verdade por muito tempo e foi arrebatado pela verdade, escreveu uma página lindíssima e famosa, na qual disse: perscruta a beleza da terra, do mar, do ar puro, onde quer que se expanda.
perscruta a beleza do céu e todas as realidades. Todas te responderão: olha para nós e vê como somos bonitas. A sua beleza é como um hino de louvor. Ora, estas criaturas tão bonitas, mas também mutáveis, quem as fez não é aquele que é a beleza insuperável, inalterável? Papa Bento XVI assim escreve em uma sua audiência: penso que devemos recuperar e fazer recuperar o homem de hoje a capacidade de contemplar a criação, a sua beleza e a sua estrutura. Albert Einstein disse que nas leis da natureza se revela uma razão tão superior que toda a racionalidade do pensamento e dos ordenamentos humanos, em comparação, é um reflexo absolutamente insignificante. É o texto O Mundo Como Eu o Vejo, de Albert Einstein. Portanto, um primeiro caminho que leva à descoberta de Deus é a contemplação da criação com um olhar atento. Inúmeras vezes, de mil formas, os santos tentaram abrir os olhos dos que ainda não conheciam a Deus, seja com o próprio testemunho, seja com a contemplação da criação, e hoje não é diferente. A primeira explicação, sem dúvida, é o próprio testemunho de vida, mas não basta isso. A fé não é alienação. A fé dialoga com o mundo e oferece respostas e pistas ao homem de hoje. Um cristão que não se interessa de política, por exemplo, arrisca de ser um alienado, porque o Evangelho aponta o caminho do amor e é nosso dever traduzir este amor no mundo em que vivemos. Mas o mundo não é feito somente de cristãos. Por este motivo, precisa explicar os princípios cristãos de um ponto de vista humano, mostrar como são razoáveis e bons para construir uma sociedade melhor. O que acontece no Haiti é um exemplo disso. Vocês sabem que acrescentamos às matérias curriculares uma nova disciplina criada por nós, chamada Atualité. Praticamente se trata de uma análise constante do mundo do Haiti, se interrogando continuamente se é justo o que nos cerca. Atualité ensina a pensar e a refletir: é justo ter tanto lixo na nossa missão? O que se poderia fazer com este lixo? Atualité ensina a saber como é feito o sistema político do Haiti e como funciona. Atualité ensina a conhecer as coisas que deram certo no Haiti e as que não deram certo. Atualité é um desemboco natural do diário espiritual, porque seria muito triste evangelizar as crianças e não ajudar elas a construir um mundo melhor. O bem comum que vem desta evangelização. Jesus não era seguramente um alienado. Ele bem sabia como girava o mundo do seu tempo. O seu anúncio renovava, colocava as bases de uma nova sociedade, como veio depois de 300 anos da sua morte. Para dar razão da nossa fé, precisa estar intimamente convencidos de que a vida com Deus que escolhemos é a melhor possível. Infelizmente, existem cristãos complexados que têm medo de mostrar a sua fé, têm vergonha de ser chamados de caretas. Mas a verdade é que não é possível contentar todo mundo e ninguém tem direito de amarelar diante de quem pensa diferente. O importante é assumir com plena consciência nossa fé, caminhar com Deus, não pelo embalo, mas pela nossa íntima convicção, com a decisão do coração que mesmo que ficasse sozinho, eu continuaria com minha fé. Na fé não podemos nos escorar em ninguém, porque o relacionamento com Deus é algo de pessoal, íntimo, que não definha mesmo que os amigos nos deixem sozinhos. Muito mais poderíamos dizer comentando esta frase, mas por enquanto é suficiente. E vamos ler de novo a palavra que Deus hoje nos doa.
Antes declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que o pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofrendo a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar os aspectos que mais tocam o nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito, que hoje poderia ser exatamente a palavra que meditamos: dar razão da nossa fé. Dar razão da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caminhada, esclarecendo antes de mais nada para nós mesmos os motivos pelos quais estamos no caminho e queremos permanecer no caminho. Vamos meditar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
A razão é um ótimo pedestal para a fé. Paz e alegria a todos. A fé ilumina a razão e a conduz na direção certa. Paz e alegria a todos. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo da verdade, de o conhecer a Ele. Ó fé, não tenhas medo da razão quem te criou.